Olá pessoal, então vamos continuar, né, no nosso projeto de é, fazer algumas videoaulas, né, sobre o contexto histórico e epistemológico da ecologia. Esse é o segundo vídeo, espero que vocês tenham visto e gostado do primeiro. E nesse vídeo a gente dá continuidade àquela história, já falando então do estabelecimento da ecologia como ciência aí no início do século XX. Tá? Bom, no vídeo anterior, né, fazendo uma breve revisão aí, a gente falou de alguns personagens importantes e da linha do tempo, né, em que a ecologia, que os antecessores da ecologia vão ser importantes, né? A gente falou de Aristóteles, de Humboldt e terminou falando de Eugenius Warming, dinamarquês, que publicou o primeiro trabalho, né, o primeiro livro com um nome, com título, né, se referindo à ecologia lá em 1895. Falamos das raízes, né, da ecologia, de algumas áreas que vieram contribuir, culminar na ecologia aí nessa virada do século, e conversamos também sobre o contexto, né, epistemológico em que a ecologia surge, né, dentro de uma teoria filosófica aí do empirismo. Né. Bom, então, continuando essa história, é, vamos diretamente para o estado de Illinois, nos Estados Unidos, especificamente em Chicago, onde a ecologia se torna realmente profissional. Isso acontece principalmente em função desse cara chamado Henry Coles, que era professor lá na Universidade de Illinois, e ele era um botânico, e começa a praticar a ecologia, a pesquisar de fato a ecologia. Tá? Então, ele é importante porque ele faz uma nucleação, né, ali em Chicago, onde são formados vários é, pesquisadores que vão ser importantes na história da ecologia. Tá? Um deles é o Stephen Forbes, que, seguindo os passos do Coles, vai trabalhar nessa ideia das sucessões ecológicas, que era o tema quente entre eles, né, era o que eles estavam trabalhando na época, foi o primeiro tema de fato importante. Isso a gente viu na aula passada, que tem a ver com a, onde eles estão vivendo, né, com o ambiente ali do norte e nordeste dos Estados Unidos. E o Stephen Forbes segue essa tradição da ecologia de sucessões, e só que ele trabalha em sistemas aquáticos. Né? Então, o pessoal da limnologia vai conhecer o nome do Stephen Forbes como aí o pai, né, da limnologia, né, um dos precursores dessa ciência dos ecossistemas aquáticos. Aí. Além dele, dois outros nomes que vão ser super importantes nesse início da ecologia é o Frederick Clements e o Victor Shelton. Eu vou comentar um pouco sobre os dois especificamente, principalmente sobre o Clements, que ele vai ter um papel muito importante na profissionalização da ecologia e uh, na impulsão, no impulso que ele dá na ecologia a partir dos seus trabalhos. Tá? Então, o Clements, em 1905, ele publica esse livro chamado Research Methods in Ecology. Tá? Esse livro foi, então, o primeiro trabalho publicado para ensinar as pessoas a fazer ecologia, a fazer pesquisa em ecologia, certo? De repente, seus professores aí mais velhos vão ter uma cópia do Clements guardada aí na prateleira. Eu tenho um professor que ainda tem, né, Adalto. Esse livro, de fato, foi que ensinou, né, a primeira geração de ecólogos. E ele estava mais focado, lógico, como era a ecologia naquela época, a ecologia de plantas. Tá? Esse trabalho do Clements, ele define, por exemplo, alguns conceitos que são importantes, fundamentais em ecologia, como é o conceito de hábitat, conceito de invasão, tá? Ele trabalha muito com isso, e, obviamente, a ideia de sucessão, que era o tópico principal lá do livro dele. Ele identifica várias aplicações da ecologia, tá? Por exemplo, na taxonomia para ciências florestais, né? A engenharia florestal que a gente tem hoje é um desdobramento, né, dessa pesquisa em ecologia. Fisiografia, física do solo, zoogeografia, a sociologia dos organismos, né, que é a ecologia de comunidades, tudo isso estava antecipado lá nesse trabalho do Clements como possibilidades, né, como áreas de atuação do ecólogo, né, dos pesquisadores em ecologia. Ele gostava de trabalhar com equipamentos e adaptava vários equipamentos, né, para coleta de dados em campo. Então, dados de iluminação, de temperatura, de umidade,
de inclinação do terreno, de vento. Então, ele adaptou vários equipamentos desse para coletar dados, né, ambientais e usar esses dados para tentar entender, né, essas interações dessas plantas, dessas formações vegetais com essas condições ambientais. Os métodos que a gente usa até hoje, né, em pesquisas de campo de ecologia, como o quadrante, transecto, todos esses foram propostos, né, lá pelo Clemens nesse Research Methods in Ecology. Então, de fato, ele foi um grande professor, né, da ecologia. Foi ele que talvez tenha tornado, né, essa ecologia mais acessível, né, e divulgado essa maneira de trabalhar em ecologia logo no início, né, a partir desse trabalho dele aí. Na sequência, né, seguindo essa tradição aí da ecologia de sucessões, né, da escola de Chicago, alguns começam a trabalhar então com animais, né? Então a gente vê aí o início da ecologia animal, né? Então tem dois trabalhos aí já no 1913, né, do Shelford e do Charles Adams, o do Shelford, esse Animal Communities in Temperate America, e o do Adams, o Guide to the Study of Animal Ecology, que nada mais é do que uma tentativa de aplicar as ideias da ecologia, né, de plantas, né, para animais. Então, muitas coisas que eles fazem é no sentido de investigar como as sucessões ecológicas, que é o tema central, né, daquele grupo de pesquisa, como é que essa sucessão afetava, né, as populações de animais. Né? Então, esse era o foco principal. Então, a ecologia animal aí, ela surge como uma recapitulação, né, perseguindo aí os passos da ecologia de plantas que foi desenvolvida mais no início. Mas essa ecologia animal, ela só vai realmente se consolidar a partir da publicação desse livro lá em 1927, tá? Do inglês, lá na Inglaterra, Charles Elton, chamado Animal Ecology. E aí é quando essa ciência, né, do estudo das comunidades animais começa a ganhar destaque, proeminência. Tá? Ele usou muitos dados, né, da América do Norte, ele coletou muito tempo lá na Groenlândia, então ele observou muita coisa, juntou muitos dados e estava focado principalmente nessas comunidades, né, animais. Tá? O Elton, nesse trabalho, ele define, né, ele dá uma segunda definição, aí uma das definições de nicho ecológico. Né? Vai ter uma definição aí anterior, né, mais conhecida do Grinnell, de 1917, de 10 anos atrás, que era bem na linha daquelas investigações mais naturalísticas, em que o Grinnell define aí o conjunto de condições que estavam afetando a distribuição de uma espécie de ave, né, na América do Norte. E o Elton, ele propõe a ideia de nicho, mas com uma perspectiva diferente. Ele está propondo a ideia do nicho como um papel funcional, né, como uma função ecológica das espécies no ambiente, né, na biocenose, né, como se chamava. Inclusive, até hoje, os livros de biologia do ensino médio, os primeiros contatos que os alunos do ensino primário têm com biologia, com ecologia, trata o nicho, né, como função, né, ou a profissão dos animais. E essa é uma herança ainda do conceito de Elton, que inclusive foi substituída, né, ou foi ampliada mais um tempo depois, que a gente pode chegar lá daqui a pouco, ou em outro vídeo, na verdade. Mas o tópico central do trabalho do Elton é sobre essas interações, essas relações desses animais em função dos seus papéis ecológicos. Né? E aí é onde entra justamente o ponto mais forte desse trabalho dele, que é das redes tróficas, né? Como os animais estão relacionados entre si através de transferência de energia, de transferência de matéria. Então ele fala dos produtores, dos consumidores primários, dos consumidores secundários, e ele organiza melhor toda essa ideia, né, da estrutura das comunidades em função das associações tróficas entre as espécies. Algumas ideias parecidas com essas já tinham sido publicadas antes, já tinham propostas antes, o Mobius, no final do século XIX, já tinha algumas ideias parecidas, mas, de fato, essa ideia se consolida aí no trabalho do Elton, nesse livro aí, super importante para a ecologia, que é o Animal Ecology. Nessa época também aparece, né,
a ecologia ela começa a atrair a atenção de outras áreas do conhecimento. Tá? Uma delas é a matemática, principalmente através desses dois personagens aí super importantes para a ecologia, que é o Alfred Lotka, lá nos Estados Unidos, e o Vitor Volterra, lá na Itália. Eles eram matemáticos, e aí eles se interessam, por diferentes razões, dos problemas da biologia e da ecologia, e eles começam a desenvolver modelos, né, matemáticos para descrever a dinâmica dessas espécies, principalmente de interação e equilíbrio, né, dinâmica e equilíbrio entre essas espécies, no que eles chamavam dinâmica das agressões, né, de predador-presa e de competidores. E esses modelos, né, foram desenvolvidos a partir de equações diferenciais, e isso foi super importante para o início, né, de uma das áreas da ecologia que é super avançada em termos teóricos e computacionais hoje em dia, que é a ecologia de populações, que está muito fortemente associada a essa ecologia teórica aí do Alfred Lotka e Vitor Volterra. Estou chamando de ecologia teórica porque eles estão trabalhando mais nessa elaboração e formulação de modelos matemáticos, tá? Mas isso está bastante relacionado à ecologia de populações, né, e das interações entre as espécies. O que quer chamar a atenção, inclusive, para esse trabalho do Alfred Lotka, o Elements of Physical Biology, como ele chamou, como ele intitulou esse livro, um livro bastante extenso e muito interessante em vários aspectos, que além dele trabalhar com essas equações, esses modelos que descrevem interações, né, dinâmica de equilíbrio entre espécies, ele também já começa a descrever os processos de troca de calor, troca de energia, troca de matéria, né, e ciclos físico-químicos, né, nos ambientes, tá, que vai ser importante lá na frente para o estabelecimento da ecologia de ecossistemas. Ele já começa a antecipar algumas dessas ideias, aplicando essas equações, e ele propõe, logo no início do livro dele, que uma maneira ideal de se trabalhar com ecologia, considerando a variedade, né, de espécies e a complexidade das interações, ele já lança a ideia de que uma maneira de trabalhar com isso em ecologia é através da física estatística. A física estatística é uma área da física, o desenvolvimento da física de gases, que foi proposta lá no século XIX pelo Ludwig Boltzmann, né, a famosa constante de Boltzmann, lá de energia, etc., que foi então proposta para descrever dinâmica de moléculas, né, microscópicas, que a gente não consegue acompanhar muito bem a dinâmica delas, né, individualmente. Então, o que é possível fazer é tentar descrever a dinâmica geral dessas moléculas a partir de propriedades mais gerais. E o Alfred Lotka já propõe isso lá no trabalho dele, mas não desenvolve muitas coisas nesse sentido. Tá? O interessante é que essa aplicação de física estatística, mesmo em ecologia, ela vai demorar muito tempo para ser empregada. Ao longo do século XX, houve algumas tentativas, mas por alguma razão, talvez histórica, talvez de formação dos ecólogos, ela não foi tão incorporada, né, nos currículos e nos cursos de ecologia, na prática dos ecólogos, e terminou sendo, demorando muito para ser incluída. Tem uma aplicação que não é necessariamente da física e estatística, mas a física e estatística absorve essas ideias depois da aplicação delas, né, que é da teoria de informação. Né? Só para esclarecer um pouco essa ideia, a teoria de informação, que foi desenvolvida lá na década de 40, etc., ela desenvolve uma série de equações para descrever com fins de mapear ou de tentar entender e decifrar códigos, né, durante a guerra, e o pessoal da ecologia em algum momento começa a adotar algumas medidas, né, do que se chamava de máxima entropia da informação, tá? Que era uma ideia parecida, né, conceitualmente com a ideia de máxima entropia, que vem lá do Boltzmann, que vem lá da física, da termodinâmica,
E eles aplicam esse raciocínio para a teoria da informação e depois a própria física estatística incorpora essa ideia da teoria da máxima entropia da informação na física estatística e isso já vai acontecer lá no final dos anos 50, né, com James e, e essa e essa utilização dessa ideia, né, de máxima entropia para a ecologia vai ficar limitada nesse momento aí ao longo do século aí à medida de diversidade de Shannon, né, que é o que a gente conhece até hoje. Na verdade, ele está diretamente à medida de entropia, né, essa medida de diversidade de Shannon, que foi desenvolvida no contexto de teoria da informação e depois absorvida pela física estatística. Mas o interessante dessa história é isso, né, que essas proposições dessas ideias do Lotka lá no início, elas demoraram muito para serem absorvidas, né, na ecologia. Para você ter uma ideia, né, talvez uma das aplicações mais marcantes que tenha tido, isso tenha sido já nos anos 2000, né, com o desenvolvimento dos modelos de distribuição de espécies, que são super populares hoje em dia, principalmente o modelo de máxima entropia, o Maxent, que muita gente já usa, né, talvez seja o mais popular e mais usado aí entre aqueles que trabalham com o modelo de distribuição de espécies, que é baseado nesse princípio de máxima entropia. Em seguida, o pesquisador lá da Califórnia, John Hart, que é físico, novamente uma incursão aí de fora da ecologia, a ecologia, né, ele vai desenvolver o que ele chama de MIT, ou Maximum Entropy Theory of Ecology, né, a teoria ecológica da máxima entropia. Ele propõe o uso dessa ideia na ecologia. Mais recentemente ainda, se vocês tiverem curiosidade, tem alguns trabalhos dos quais eu tive a felicidade de participar, né, com o Juan Rubalcaba, que está no Canadá agora, e com o Miguel Lajatarga, que está na Espanha, né, e a gente trabalha algumas aplicações dessa física estatística da máxima entropia para a ecologia. Tá? Então, bom, se vocês tiverem interesse, vocês mandam um e-mail que eu passo esse trabalho para vocês. Mas isso eu quero falar que essa influência, né, dessa proposição aí do Lotka, né, a ecologia teórica, ela tardou muito para entrar na ecologia. E, na verdade, ainda é uma aplicação periférica, né, não é tão disseminada dentro da própria ecologia. Mas já estava lá, e isso é super importante. Mas voltando para as ideias que eram mais relevantes na época, de dinâmica, de interações, equilíbrio entre espécies, o trabalho do Lotka e do Voltaire, ele vai começar a ser testado, né, aí pelo George Gauss, tá? Na década de 30, né, depois da publicação dos trabalhos dele, o Gauss começa a estudar experimentalmente esses modelos de Lotka e Voltaire, usando um sistema de protistas, né, unicelulares lá do gênero Paramécio, né, e isso é super clássico na ecologia, em que ele consegue demonstrar que quando essas espécies são cultivadas sozinhas, sob determinadas condições bem controladas, elas conseguem crescer suas populações, desenvolver tal qual previsto, né, pelos modelos de crescimento populacional do Verhulst, né, de crescimento logístico, etc. Como esse gráfico que vocês estão vendo aí. E que na ausência da outra espécie, na presença da outra espécie, essas duas espécies não conseguem coexistir. Uma exclui a outra, né, supostamente pelo efeito da competição pelo recurso. Então aí o Gauss propõe, né, o que se chama de princípio da exclusão competitiva, que vai dizer justamente isso, né, quando as duas espécies têm requerimentos muito parecidos, né, e convivem no mesmo lugar, aquela que é melhor competidora termina excluindo a outra, né, pior competidora. Então isso ficou conhecido como princípio da exclusão competitiva, e foi aí a primeira tentativa, né, de aplicar essas teorias, essa teoria matemática do Lotka e Voltaire a sistemas reais. Tá? Mas aí o Gauss também levanta uma bola, um problema, que ele só consegue demonstrar esses sistemas em condições muito controladas. Né? É muito difícil a gente conseguir prever a dinâmica das espécies, a partir dessas equações, porque as espécies têm características muito variáveis, elas se adaptam às vezes ao ambiente, tem várias nuances, né, no comportamento, na vida das espécies, que fazem com que elas
violem aquelas trajetórias previstas pelos modelos, né, matemáticos. E isso vai ter um impacto muito grande na ecologia, que grande parte, né, dos ecólogos que foram formados na sequência se atém bastante a essa justificativa para não se basear ou não adotar tanto esses modelos matemáticos. Terminam ficando estigmatizados com modelos muito teóricos, com pouco poder de previsão, e na natureza as coisas são muito complexas, então eles não funcionam muito bem, então isso ficaria meio relegado aí à ecologia teórica, ao desenvolvimento de modelos e ecologia, e a parte mais computacional, né, da ecologia. Mas talvez isso tenha sido um problema, né, dessa perspectiva, por alguma razão, não saberia dizer qual seria, se seria um problema de formação em matemática ou outro, porque na verdade na própria física que esse tipo de sistema é adotado, né, essa ideia é bem conhecida, né? É lógico que os modelos não vão prever exatamente como as coisas vão acontecer, mas a gente consegue dar uma explicação geral do princípio fundamental que está por lá por baixo daquele processo. Então essa perspectiva não foi tão adotada, né, na história da ecologia, e por muito tempo, né, e dependendo da área da ecologia, como a gente vai ver mais na frente, essas áreas ficaram muito focadas na descrição das variações, na diversidade dos sistemas, e não nas regularidades dos sistemas. Depois, nos anos 90, né, o John Lawton, né, um teórico da ecologia, vai chamar a atenção para esse problema, e até hoje, né, isso acontece na ecologia, de fato. Tá? Bom, então vamos voltar para a nossa história, e o que fica claro nesse contexto, né, do desenvolvimento de todas essas áreas da ecologia lá, da luta biológica, né, que a gente falou no outro vídeo, do controle biológico, da epidemiologia, na sucessão, na composição das comunidades e como as espécies se substituem, se relacionam entre si, na história das redes tróficas da ecologia animal do Elton, nos modelos matemáticos de Lotka Voltaire. Que todas essas perspectivas ecológicas apontam, né, para justamente a ideia central das interações entre as espécies. Então, esse problema, né, essa questão das interações entre as espécies passa a ser, então, né, o problema-chave aí da ecologia, que vai marcar, de fato, a ecologia dessa primeira metade aí do século XX, né, esses primeiros 40 anos, talvez, do século XX. Então, essa é a grande problemática da ecologia, e todas essas vertentes, né, essas áreas, essas abordagens diferentes do conhecimento vão, de alguma maneira, tratar com esses problemas sob pontos de vista diferentes e, muitas vezes, com muito pouca comunicação entre eles. Tá? Isso é um aspecto muito interessante do desenvolvimento da história da ecologia, que persiste até hoje, a falta de comunicação entre áreas diferentes da ecologia. Tá? Nesse período aí, né, já nos anos 30, então um botânico também, o Arthur Tansley, propõe então, né, a ideia de integrar, né, o estudo daquelas comunidades, daquelas biocenoses, né, ao componente abiótico do ambiente, que cerca essas condições físicas do ambiente, e propõe a ideia do ecossistema. Tá? Então é aí que nasce o conceito de ecossistema, tá? E vai se transformar, né, numa dos programas de pesquisa mais dominantes, né, da ecologia até hoje. Tá? Então, a partir desse trabalho do Tansley, né, desse artigo do Tansley, que foi super debatido na época, era super usado, né, nessa proposição, houve um aumento muito forte de artigos e publicações sobre esses fatores físico-químicos, né, essa descrição desses fatores físico-químicos, essa interação com os organismos. Então, isso cresceu bastante aí, pouco antes, né, da Segunda Guerra Mundial, e isso passa a se tornar aí um conceito central da ecologia, tá? Ecologia do ecossistema, certo? Então, qual que era o contexto, né? Voltando agora para aquela nossa parte, discutir o contexto epistemológico, né, da ecologia nessa época. A gente viu que a origem da ecologia está muito relacionada ao empirismo, né, à observação
dos fenômenos, e esse desenvolvimento aí das primeiras 3 décadas aí da ecologia, ele está muito relacionado, né, está muito tá relacionado à consolidação, à ascensão, né, uma, a, uma vertente, né, filosófica chamada positivismo lógico. O positivismo lógico é uma forma, né, de empirismo, seria uma radicalização do empirismo que depois viria a ser criticada pelo Popper, pelo Karl Popper. E aí tem um contexto, né, social aí de Viena e de Berlim também, o ciclo de Viena, né, que está relacionado ao desenvolvimento desse movimento do positivismo lógico. E o que é interessante para a gente aqui é que eles ainda mantêm aquela ideia de que as sensações, né, e a observação, os sentidos são a principal forma de obter conhecimento sobre o mundo. E uma outra característica que o positivismo lógico ganha é essa ideia do fisicalismo, que é um ultra-reducionismo, né, de tentar explicar tudo a partir das leis da física, que estava crescendo muito, muito rápido naquela época. Então, a própria genética se desenvolve nesse contexto também. Então, essa ideia de descrever, né, os sistemas ecológicos, né, as interações entre as espécies em função de fluxo de energia, de calor, etc., tudo isso contamina, né, ou pelo menos reflete, né, esse momento histórico aí das ciências nessas primeiras décadas aí do século XX, né? E estaria relacionado então a esse positivismo lógico. Se a gente olhar esse fragmento do texto do Livingstone, que é um fisiólogo, né, um fisiologista de plantas, lá de 1917 ainda, ele descreve, né, essa mudança que a fisiologia vegetal está passando, que é bem marcante aí para que caracteriza bem, né, essa ideia do positivismo lógico aí na ecologia. E aí ele compara essa alteração, né, na filosofia, né, geral da fisiologia, e ele fala um desenvolvimento gradual, né, de um determinismo, né, e ele comenta o seguinte, né, que os ecos, né, de uma luta antiga entre misticismo, vitalismo de um lado e mecanicismo, né, e determinismo do outro, ainda estão rolando, né, no horizonte científico, mas que esse ordenamento, né, da ciência da física que começa a impor, né, se impor, né, no pensamento da fisiologia vegetal aí. Então essa adoção aí da ecologia, né, da fisiologia, da ecofisiologia, por esses princípios da física começam a ficar fortes, e isso fica claro também no trabalho do Locke, do Voltaire, no trabalho do Elton, ainda que ele não tenha desenvolvido isso de maneira matemática muito forte, etc., mas a ideia estava lá também. Mas, por outro lado, se a gente pegar esse texto, esse trecho do Shelford, lá em 2013, né, do livro dele, Community in Temperate America, a gente consegue enxergar também que já tinha outras formas, né, de pensar aparecendo na ecologia, né? Isso vai marcar a ecologia como, no sentido de que áreas diferentes vão desenvolvendo, né, se desenvolvendo de ritmos diferentes, né, em relação a essas técnicas ou esses métodos, né, científicos. Tá? Então, nesse trecho aí, o Shelford ele critica, né, o que ele chamou de adaptação estrutural, né, que ele fala que não necessariamente as espécies, né, as características das espécies teriam funções pré-definidas ou definidas a partir daquilo que a gente enxerga nelas, né? Ele compara isso com objetos do cotidiano, com o relógio, com a roupa, com os móveis que ele está sentado e tal. E ele disse, bom, essas coisas foram criadas para um propósito, mas isso não significa que na natureza isso seja assim também. Então, no final ele fala assim, baseado em uma teoria com poucos fatos, isso aqui levanta a ideia de que essas teorias tenham se desenvolvido sem tanta observação, que seria típico do empirismo, então talvez isso aqui tivesse sido desenvolvido num contexto mais hipotético diferente, né, naquela época. Então,
baseado na teoria, com poucos fatos para suportá-la, né? E sem análise crítica, né? Essa ideia da adaptação estrutural, né? Para não ser uma boa base aí para a organização da ciência da ecologia. Interessante é que esse debate ele vai reaparecer lá nos anos 70 com o Stephen Jay Gould, né? Que eles chamam de programa adaptacionista. E o Shelford já antecipava essa ideia lá do início. Então, não sei, isso talvez seja uma impressão minha, mas talvez aqui já também começasse a aparecer outras formas de pensamento, né? Elaboração, formulação de teorias que não estavam amparadas, né, na observação, né, da natureza. Ou pelo menos ele estava criticando essa forma, né, de elaborar a teoria a partir simplesmente dessa impressão que a gente tem das espécies, das características das espécies na natureza. Certo? Então, dando um salto aí na filosofia da ciência, né, indo lá para os anos 70, eu só queria comentar sobre essa perspectiva, na verdade, que esse filósofo propõe, que talvez ajude a gente a entender um pouco o desenvolvimento da ecologia nessa época. Esse filósofo chama Emil Lakatos, né, ele é um matemático e filósofo, a obra principal, né, mais discutida, debatida, estudada dele, a crítica e o desenvolvimento do conhecimento, de 1970, em que ele propõe, né, o conceito, a ideia de programas de pesquisa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque parece que esse desenvolvimento aí inicial das primeiras décadas da ecologia está bem caracterizada dentro dessa ideia de programas de pesquisa diferentes. Então, talvez, né, a ecologia seja um exemplo interessante desse modelo, né, de organização social da ciência que o Lakatos propõe, porque parece que tem, de fato, né, programas científicos que estão surgindo, estão se desenvolvendo e que estão se comunicando pouco, né, de certa maneira. Então, qual seria a ideia dos programas de pesquisa lá do Lakatos? Ele fala, a definição, a ideia do programa de pesquisa é isso, é um conjunto, né, de técnicas e teorias que estão relacionadas, né, na área do conhecimento, ou seja, é um modo de fazer ciência dentro de um grupo, de uma comunidade científica, a maneira como a comunidade científica faz ciência. Tá? Então ela é uma entidade histórica, né, que vai evoluindo e vai aumentando e vai incorporando outras coisas, e essa dinâmica, né, de desenvolvimento desse programa de pesquisa, ele teria então aí que ele chama de núcleo duro, né, um hardcore, né, uma parte dessa área do conhecimento que é imutável, muito pouco vulnerável, né, a mudanças, que são alguns conceitos fundamentais ou alguns pressupostos fundamentais dessas áreas, e tem o que ele chamou de cinturão protetor, que seria a área de expansão, né, onde essa área do conhecimento vai resolvendo problemas, né, vai avançando, vai descobrindo coisas novas e vai melhorando. Então, olhando do ponto de vista dos programas de pesquisa em Lakatos para a ecologia, parece, né, que era justamente isso que estava acontecendo nessa época, nessas primeiras décadas da ecologia. Tá? Então, talvez a gente consiga discriminar aí, nessas primeiras décadas do século XX da ecologia, pelo menos 3 programas de pesquisa que estão bem claros, estão bem independentes entre si. Que é a própria ecologia vegetal, tá? Que a gente viu agora, o Tansley introduz o conceito de ecossistema, e isso vai se transformar depois num programa de pesquisa, talvez chamado Ecologia de Ecossistemas. Tá? Tem a ecologia animal, que está trabalhando com as relações tróficas das espécies, que está trabalhando com o estudo das comunidades, que talvez aí no pós-guerra, né, vá se transformar no que eu costumo chamar de programa de ecologia organísmica, né, dos organismos, que vai enfim, desenvolver algumas ideias de geografia de ilhas, de comunidades animais, de biodiversidade, etc. E tem um outro programa de pesquisa, né, que foi desenvolvido lá pelo Otto e Volterra,
que eu chamei aqui de biologia física, pelo título do livro do Lotka, mas seria essa ecologia teórica ou ecologia de populações, né, que vai estar interessado basicamente nesse desenvolvimento aí de modelos teóricos, né, e isso vem até hoje também, né, com modelos super sofisticados, sistemas complexos, caos, etc. Então, essa é uma área que também se desenvolveu e que, lógico, né, ao longo do tempo, algumas incursões de uma área para outra houve também outras incursões de fora, né, da ecologia para a ecologia, e isso, né, ao longo da história vai tornando a ecologia muito complexa e multifatorial, multiárea, né, no seu desenvolvimento aí depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao que parece, né, esses três programas de pesquisa estavam, né, coexistindo aí na ecologia, né, no cenário da ecologia nesse período aí, tá? E aí, um ponto importante, de fato também corrobora com a ideia dos programas de pesquisa, é que eles se desenvolvem aí em ritmos diferentes, né? Algumas áreas avançam mais, outras áreas avançam menos, e isso reflete, né, diretamente em como as áreas do conhecimento que existem hoje lidam com seus problemas. Então, aparentemente, esse efeito, né, do desenvolvimento desses programas de pesquisa sobre a pesquisa, a ecologia atualmente ainda é bem forte. Tá? Bom, era isso por hoje, né? Eu queria parar por aqui. Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade, né, ao que vai acontecer aí, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, até agora, que tenham gostado também do primeiro, e novamente fiquem à vontade aí para comentar, curtir os vídeos e enviar mensagens para mim. Estamos totalmente abertos, vai ser um prazer receber essas mensagens. Até a próxima.